Esse é o Big Shot Pod. 4 gatos pingados fora da lei. Estamos aqui de novo ao vivo. Depois de um bom tempo até, né? Faz umas 3 semanas, Umas acho. 3 semanas. Em que momento do dia tu decidiu que ia começar desse jeito, falando 4 gatos pingados fora da lei? Cara, Não foi agora. é de Mota, né? Tipo, em qual momento você não está pensando no Ed Mota? A última vez foi ontem, quando tu postou a foto dele no Instagram. Então, na verdade essa aí foi pro Raul, que o Raul me deu ele falou ali no Twitter, me desafiou e aqui a gente aceita desafios. MM aqui, já cumprindo meu papel do dia, de cumprir o desafio. Valeu, Raul. Não Seixas, @. Tô indo embora. Agora acabou, não tem mais nada pra fazer nesse podcast, esse episódio. Apresentar aqui, quem tá com a gente hoje. Nosso convidado, além da vozinha do Gui, que vocês já ouviram hoje. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora. Dependendo do Vavo. Oi. Ele, o 2% DCP. DPC, desculpa. DPC. DCP é de cinema. DCP é um negócio, é um cinema, processo de cinema. Salve, rapaziada, 2% aqui, muito obrigado pelo convite aí, tamo junto. Você aposenta do cinema, mas o cinema não aposenta de você. Então, só fazer o serviço. 2 corpento. 2 corpento. É de Mota. Então, estamos aqui, entrando. Fazer o serviço inicial aqui, como sempre. Antes da gente começar e falar tudo, só lembrar vocês, se vocês estão ouvindo aí no iTunes, ouvindo em qualquer lugar, dá aquelas 5 estrelas, aquele comentário legal. Vamos aí, se vocês estão em grupos de NBA, indiquem a gente, porque esse começo de temporada aí, né? Temporada que vai começar daqui a pouquinho. Passa rápido, né? Passa rápido. Se vocês verem a gente na rua, eu vou criar mais uma tradição do programa aqui, que é o Momento Lebrão. Então, O Braincast tem o momento Faustão. a gente vai ter o Momento Lebrão. A gente já teve um indireto essa semana passada, eu e o Gui, que a gente foi numa reunião. E a Lilian, a esposa do Daniel Pinheiro, pediu pra mandar um abraço. Não pediu, mas falou que o Daniel ouve a gente, então um abração aí. Que é a trilha sonora das manhãs deles, né? De É muito quarta-feira. louco. Eu não tô acostumado com isso, né? Com esse tipo de coisa. E aí fomos na reunião e a reunião era com essa mulher e tal, uma reunião de trabalho e tal. E no final da vida ele falou assim, não, porque meu marido ouve vocês, tipo, todo dia de manhã, quando tá o episódio, no outro dia eu venho com ele no carro escutando. Você fica meio, mano, não tô acostumado. Tipo, o Valvo tá acostumado com essas coisas, eu não. Tá ligado? Lá na NBA House também veio Aconteceu, putz, foi foda. um guri, um adolescente assim, veio tirar foto comigo, aí viu o Gui, foi tirar uma foto comigo, o Gui todo... Não. Só faltou ficar vermelho. Porque a parada foi assim, o moleque veio falar com a gente, ele falou com o Vavo, daí eu falei, mano, ele quer tirar foto com o Vavo, que o cara é do Fresno, e tipo, eu não tenho nada a ver com a história. Aí uma hora ele virou e falou assim, esse aqui é o Gui? Daí tipo, eu falei, eu falei, não, beleza, tira foto. Mas você não tá acostumado a lidar com essas coisas, né, velho? Inclusive, o Vavo aí com um disco novo, se vocês são emos aí, ou quem não também, estiverem ouvindo, quiserem ouvir, ouçam um disco novo da Fresno, que tá bem legal, usem amarelo, que cor que é aquela lá? Tem um nome, É um amarelo cor? limão, né? Amarelo limão, usem essa cor, porque o disco tá bem legal. Tá na bem moda, bonito. tem muita gente usando. Muita Muitas gente, roupas muita na Renner e na C&A. Na nessa C&A, eu vi um show ao vivo da Taylor Swift esses dias, ela tava usando. A Dua Aliás, se é Lipa. pra fazer jabá, tem um podcast agora, né? A gente lançou o primeiro episódio, a gente vai fazer 10 episódios de podcast falando sobre o disco. O primeiro foi o pessoal da banda, nós 4 conversando, vão ter vários convidados. E dá pra procurar lá no Spotify, onde quiserem. Põe lá Fresno Podcast que vai aparecer. E é isso, e só lembrando também que o Gui, semana passada, no episódio solo dele, no monólogo de Guilherme Pinheiro, no episódio 32, ele falou que a gente vai ter, a partir dessa temporada, um programinha aí de crowdfunding, de vocês apoiarem a gente. Se vocês têm alguma ideia, o que vocês querem ver, o que vocês querem receber, o que vocês acham que a gente deva fazer, mandem pra gente no nosso e-mail bigshotpod@ampere.audio ou nas nossas redes sociais, @bigshotpod. O que vocês acham que tem que ser tem que ser esse serviço aí? A gente tá, assim, é importante deixar claro, o podcast vai continuar aberto e gratuito pra todo mundo, a gente não vai fazer uma coisa fechada. A gente quer saber o que vocês querem de conteúdo a mais do Big Shot Pod, e aí a gente tá montando esse programa, então se vocês quiserem mandar sugestões, a gente já recebeu bastante coisa essa semana, mas como a gente ainda não tá definido, a gente ainda tá pensando, mandem pra gente aí que antes do começo da próxima temporada a gente deve estar com esse programa no ar. E só mais um, pra fechar aqui esse comecinho,
A galera ficou falando, poxa, só o Gui trabalha nesse podcast. A galera acha que é só falar e ninguém edita, ninguém faz capinha. Isso aqui é um trabalho em equipe. Um pode estar machucado, um pode estar fora, mas os outros eles entram lá pra ajudar. É verdade. Né? Mas então o Gui falou, eu editei, o outro pôs no ar. Então a gente é um trabalho em equipe aqui, mas principalmente a gente agradece ao Gui por ter feito o monólogo ali de 1 horinha. O DPC não deve saber disso, mas a gente costuma... O único motivo que a gente justifica a falta aqui é quando você tem filho. No começo do programa, no 3º episódio eu não vim porque eu tive uma filha, na semana seguinte o Val não veio porque ele teve o filho dele. Então, com 4 programas de existência, a gente já tinha 2 crianças feitas aí. Caramba. Aqui é perigoso, a água aqui é perigosa, fica de olho. Você é louco, né? Então vamos lá pro que interessa. Destaques iniciais aí do que aconteceu nessas últimas semanas até, né? Porque os hinos, a gente não vai saber o hino que a gente tocou mesmo. Então, se você sabe, avisa a gente, porque o Vavo Não, vai você lembrar. falou, o seu Vavo que não lembra. Não, mas eu lembro. coloquei um no episódio que a gente gravou Mas esse você remotamente. falou, mas esse você falou. Porque... Remotamente? Não, porque a gente gravou remoto e depois já foi o seu. Ah, então... Foi no 31 sim. que eu coloquei na pós lá, não lembro. Mandem países africanos que vocês acham que encaixam com o hino que a gente tocou. A gente tocou e a gente acredita que a gente tá certo. Esse e você país também aqui tá tem certo. cara de ser esse Tem hino cara aqui. de ser esse aqui. Ou põe no Shazam. 2%, vamos lá. Seus destaques, o que você viu essa semana? O que você quer que os Big Shooters saibam? Cara, essa semana aí eu só ouvi falar do Chris Paul, né? Eu sou muito fã desse cara e foi basicamente eu passei a semana inteira analisando onde ele poderia jogar, quem poderia aceitar esse contrato gigantesco dele. Então é basicamente isso, né? Onde você gostaria? Esquece contrato dos times que estão aí. Vamos tirar o Clippers, porque ele já saiu do Clippers. Vamos tirar o Rockets, que ele já saiu do Rockets. E o OKC, que é onde ele tá. Qual time você fala assim, putz, eu acho que ele encaixaria nesse time aqui? Los Angeles Lakers. É mesmo? Seria... Bom, eu não vou reclamar. Bom, seria um malabarismo contratual pra conseguir colocar ele no Lakers, obviamente. Não, mas esquecendo o contrato. É só assim, Esqueceram qual time, o encaixe, assim, esse time aqui, eu acho que é o time que ele... Eu também acho, como ele sendo, se ele for nesse time do Lakers a terceira peça, quer dizer, você tem o LeBron e o Anthony Davis, eu acho que seria lindo, mas eu acho isso absolutamente inviável. Meus destaques. Por favor, Gustavo. Então, temos de volta a NBA, primeira escolha no draft de 2013, Anthony Bennett, que na época já foi meio que uma... Surpresa. Foi meio uma surpresa, porque ele, nos mock drafts da época, ele era pra estar ali no top 10, mas talvez em 8º, 9º, 10º, por ali. O Cleveland foi lá e pegou ele de primeira. O canadense Anthony Bennett, ele jogou as primeiras 4 temporadas na NBA em 4 times diferentes, que foi no Cavs, no Raptors, onde mais ele jogou? No Nets e no... Esqueci o outro. Ele jogou uma temporada em 4 times, em cada um dos 4 times diferentes. Não se destacou muito, acabou indo pra D-League e jogou um período no exterior também. E nunca tinha voltado para a NBA até o Houston Rockets com Russell Westbrook e agora o Tyson Chandler, o Rockets pegou também. E agora o Rockets fechou com o Anthony Bennett. Ele, nesses últimos anos de D-League, ele se tornou um bom arremessador de 3 pontos, coisa que ele não era antigamente, chutando 45 ponto alguma coisa de 3 pontos nos últimos 3 anos combinados, ou seja, um aproveitamento muito bom. Então eu acredito que o Rockets, justamente por isso, possa vir a dar uma chance colocando o Anthony Bennett no roster para essa temporada. Uma surpresa, acho que a essas alturas ninguém mais esperava que ele fosse voltar para a NBA. Ele já tinha se consolidado como um jogador de D-League, ou que talvez até voltasse a jogar no exterior. Teremos Anthony Bennett de novo. Teremos ou não, né? A gente não sabe se ele vai entrar pro elenco definitivamente, mas podemos ter Anthony Bennett de volta à NBA. E você, Gui? Então, o meu destaque é para a participação dos brasileiros na Summer League, né? Ontem tivemos aí um Memphis Grizzlies de Bruno Caboclo contra o New Orleans Pelicans do Didi. O Memphis acabou ganhando, indo para as finais da Summer League. Tivemos uma boa participação do Didi ao longo da Summer League toda, quer dizer, ele mostrou bem que ele tem potencial para ser justamente esse 3&D, né? Quer dizer, ele foi bem de 3 durante a competição, demonstrou boa a aptidão para defesa. Ele inclusive teve um jogo que ele roubou a bola que garantiu a vitória do Pelicans, o jogo das quartas de final. Que impediu, né, que fizessem a cesta, que poderia ser a da vitória. Exato. E agora o Didi que vai para a Austrália, né? Então ele vai jogar uma temporada lá na Austrália. Eu acho que... E também, só para registrar, tem o Thiago Splitter, ele estava como assistente técnico do Brooklyn Nets, ou observador, ou scout, eu não sei, mas ele estava... Ontem eles publicaram uma foto, o Didi, o Caboclo, o
o Splitter que jogou ontem e acho que perdeu, foi o Minnesota que acho que vai pra final contra o Memphis, se eu não me engano. Isso. E ele tava lá, E então. o Gustavinho, técnico. E o Gustavinho, técnico do Flamengo, também ele foi convidado a estar no staff de um dos times lá, que se bobear o Brooklyn também, não tenho certeza. E tinha mais um outro técnico assistente, acho que do Paulistano na foto. Então, os brasileiros tiveram uma participação interessante na Summer League. Uma coisa só que é importante ressaltar é que a gente acaba vendo o pessoal empolgado com algumas atuações na Summer League e, cara, a Summer League não quer dizer absolutamente nada. Se você, assim, é legal ver os brasileiros bem e tal, não sei o quê, mas assim, é diferente. O Didi tá pronto? Cara, eu acho que o Didi tem um tremendo potencial, mas eu acho que essa temporada na Austrália vai fazer muito bem para ele, porque ele vai, além de desenvolver a língua, ele vai ter mais um ano de experiência e tal, mas que ele tem potencial para NBA, isso é inquestionável. Agora, se você for olhar, por exemplo, eu até tuitei isso hoje no perfil do Big Shot Pod, você lembra de Anthony Randolph? É o que se naturalizou esloveno? Não sei se ele se naturalizou, mas tem uma sequência de tweets da galera vendo ele na Summer League em 2009, falando, esse cara aí é Hall of Famer, esse cara aí vai ser All-Star. Vendo ele na Summer League... Ele jogando com o Curry, né? Oi? Ele jogando com o Curry. Eu não lembro. Eles estavam os dois no Warriors, no tweet que você mandou. Até o Curry falando... o tweet do Curry porque falando, tinham vários tweets esse ali, né? cara é o cara, tipo, não sei enfim. que 10 anos então, atrás. quer dizer, o cara tá vendo na Summer League achando, esse cara aí, se você for ver a lista de MVPs, por exemplo, de Summer League, tem vários jogadores que acabaram não vingando. Sim. Então, o ponto é legal ver os brasileiros bem, eles têm muito potencial, o Bruno Caboclo fez um final de temporada excelente pelo Memphis, mas calma, vamos com calma, é bom de ir lá pra Austrália, voltar mais forte, mais experiente, e tenho certeza que ele foi considerado uma das surpresas da Summer League, tem tudo pra ter uma carreira longa na NBA, principalmente porque ele é um jogador que hoje em dia na NBA se usa muito, que é o famoso 3&D, né? Sim. Vale, então, eu dei um Google aqui, vale avisar que o Anthony Randolph, ele joga na seleção da Eslovênia, ele isso. mesmo que eu tava pensando, que foi campeão do Eurobasket com o Luka Doncic Doncic e o Goran Dragic, Dragic. exatamente. E essa semana eu também tenho aqui um destaque, que é quase sempre eu falando aqui das coisas em volta do jogo, né? E é sobre o Lakers, do Gui, que assim que o Anthony Davis foi contratado, muito se falou do LeBron receber ele de braços abertos ali e de uma política de boa vizinhança dar o número 23 dele pro Anthony Davis. Só que a NBA tem uma regra. Eles chegaram a tirar foto. Tiraram foto e tudo. Só que a NBA tem uma regra que pra você mudar o número da camisa tem que ser até 15 de março. Então, até 15 de março você avisa na próxima temporada pra mudar, porque tem todas as coisas de marketing e tal em volta. E, nesse caso, eles abriram uma exceção. Falaram, beleza, se vocês quiserem, façam, mas vocês têm que convencer a Nike. E, obviamente, a Nike não deixou, porque a Nike já tinha impresso, né? Já tinha mandado pras lojas milhares de camisas com 23 do LeBron, e ela não ia queimar o estoque. Então, infelizmente, esse gesto do LeBron não vai acontecer. Ele vai jogar com a 23 e o Anthony Davis com a 3, né? Se eu não me engano. Exato. Por causa da Nike. Então, pra vocês verem que... o dinheiro, este capitalismo. Que, esse tipo, safado. às vezes você quer fazer algo Os bom, caras nem algo legal, né? E Esses você não caras que consegue. nem querem queimar 75 mil camisetas. Mais um Imagina. motivo da gente não ver o Chris Paul no Lakers. Eu ia falar isso, porque o Chris Paul também é camisa 3. Camisa 3, né? Inclusive Então, tem tipo, até a parada da marca dele, né? CP3. Não tem como Quando o Chris Paul foi pro Rockets, o 3 era o Ryan Anderson. Aí ele virou 33 pra liberar a camisa pro Chris Paul. Então, é isso. Então, a gente sempre fala aqui que não é só o jogo, né? Muita gente vai falando pra gente, fala do jogo. Mas tem tanta coisa em volta, né? A escolha, às vezes, do cara ir pra um time ou não, pode ir pelo número da camisa dele, né? Porque, tipo, eu tenho essa marca, eu não vou não ser o 3, então eu prefiro ir pra um outro time por causa disso. Esse tipo de coisa não é um problema muito grande na NBA, porque na NBA o seu elenco tem 15, 17, 18 jogadores, contando os two-ways e tal, só que você pode ir de 0 até 99. Zero, Então, zero. de 0 até 99. Mas tem uma coisa, é um problema muito comum no futebol americano, porque as posições o cara não pode ser, sei lá, um offensive guard e jogar com a camisa 7, ele não pode. A numeração de guards acho que vai de 60 até 70 e tal. Enfim, então o ponto é, os elencos são imensos, você vai com 45 atletas para a temporada, mas no camp você chega até 90 e os números são escassos. Então, geralmente quando vem um free agent de um time para o outro, geralmente tem alguém já no time. Então é muito comum essas transações de o cara compra, dá presente, dá carro. Só existe uma solução. 3 dígitos.
Ou isso. Tipo no Brasil, quando, sei lá, um jogador comemora 200 jogos com o time, ele usa a camisa número 200 no jogo, tá ligado? Ou eles podem brigar até a morte também. Ou é numerologia. Ou com aquele repete azinho número, pequeno, né? Tipo All-Star Game. Ou isso. No All-Star Game eles repetem o número e ninguém... Ninguém tá aí. Verdade, né? E agora, entre a galera, vários dos times estão aposentando vários dos números, né? Tipo, de uns tempos pra cá, tipo, e eu fico imaginando essa briga, ela vai ficar cada vez maior, porque os números estão diminuindo, né? Do 0 ao 99, vai ter time aí que vai ter já 5 números a menos, já é uma O puta... Kyle Korver, que joga com a 26, e quando perguntaram pra ele por que ele jogava com esse número, ele falou, não, só quis pegar um número que ninguém usa. Essa era a justificativa dele. E ele foi 26, acho que a carreira inteira desde o início. Mas é engraçado, né? Porque mesmo com a possibilidade de ir até o 99, a galera joga com os números menores. Assim, em geral, é Sim. difícil você ver um 74. Tipo, não tem... É difícil você ver um cara com a camisa desse O número. Ron Artest, cada time que ele ia, ele usava um número diferente. É. No Lakers ele era quanto? Bom, ele até usou nomes diferentes no caso, né? É. No Lakers ele era 80. Eu não lembro do número dele. No Knicks ele Lakers. era 96, se não me engano. É, eu não lembro do número dele. Eu lembro, a segunda vez que ele passou no Lakers, ele já era Meta World. World E era um Peace. número aleatório, tipo 70 É, e poucos. se não me engano. Então vamos aqui entrar na nossa pauta do programa. E a pauta não deixaria de ser outra, que é essa off-season tá biruta, né? Tá, tipo, intensa, tá tão animada quanto a temporada, de quem vai pra onde, o que acontece. Pra gente que grava podcast, tá na notícia, ainda mais um podcast semanal, é sempre uma aventura. A gente gravar alguma coisa e horas depois que a gente gravar, antes do programa ir pro ar, acontecer alguma coisa. Então a gente fica sempre no nosso grupo, meio que torcendo que as coisas aconteçam entre quarta e segunda. Entre terça depois das 5 e segunda-feira antes das 2. E um dos times aí que surpreendeu, acho que todo mundo, foi o Clippers, e é por isso que o DPC tá aqui pra gente falar dessa off-season que teve o Kawhi, que infelizmente perdeu o Kawhi and Dine, se eles puderem estender... Comida de graça? Comida de graça lá em Toronto, se eles puderem estender para amigos brasileiros do Kawhi, a gente aceita. Eu, o Paul George. Mas tinha essa carta na manga que foi, na quinta-feira, o Russell Westbrook, que foi pro Houston Rockets do Vavo. Então a gente tem aqui conteúdo forte A gente chamou o DPC pra vir aqui falar do Clippers, achando que, bom, não vai ter muita coisa essa semana. A NBA falou, não. Calma lá. Mexeu o pescocinho, pôs o dedo no riste, falou, calma lá. Então, bora lá. DPC, abre o coração pra gente. Começaremos por qual? Clippers, acho. Vamos começar com o Clippers do DPC? começar Bom, pelo Clippers. Então, cara, o Clippers... Primeira coisa, conta Bora como lá. você tá, onde você tava, como é que você recebeu a notícia, como é que foi sua reação? Conta, a gente quer saber do processo ali. Você tava ansioso até ele anunciar? Tava todo mundo falando que ele tinha mais chance de ir pro Lakers ou até ficar no Toronto? Como é que Não, foi porque pra você? o Kawhi por si só já seria uma bomba. Aí o Kawhi com o Paul George é tipo um... E só pra deixar, o Marcel Bom. ganhou um almoço, meu e do Vavo. É verdade. Conta essa pro DPC, É Marcel. verdade. Então, a gente tava apostando, quer dizer, rolou uma aposta pra onde o Kawhi ia. Só que eu sou o dente de leite aqui da NBA, cada um fez a sua escolha Eu e escolhi deixou o Clippers Toronto. pra mim. Aí eu falei, você vai ver, vai ser divino. Ele só vai pra lá pra eu ganhar esse almoço. Dito e feito, ganhei o almoço. Aí, galera, se vocês não viram o programa até o final, o episódio passado, me ajudem. Cobrem esses dois aqui no Twitter deles, nas redes sociais deles, até eu ganhar esse almoço. Não, vai porque ser esses dois pago. aqui são escorregadios, mano. Vai ser pago. Os dois Agora, aqui- vamos lá, DPC, conta como é que foi a sua reação, onde é que você tava, como que você recebeu essa notícia aí? Cara, foi num sábado, eu lembro que tava muito frio naquele dia, e eu tava indo assistir Pearl Harbor na Netflix, né, já nem acreditava mais que o Kawhi ia vir, porque tava todo mundo falando que ia pro Toronto, ia ficar no Toronto, ia pro Lakers, as chances dele vir pro Clippers eram mínimas. De repente eu abro um grupo lá do Clippers, vejo só o print, assim, do Woj. Falei, não, é mentira, porque vocês viram que saiu um monte de fake Saiu vários do Woj. Eu falei, não é possível. Aí eu vi no grupo todo mundo falando, porque tava todo mundo quieto. Do nada eu olhei lá, 80 mensagens. Aí todo mundo, Kawhi veio, Kawhi é nosso, não sei o que. Aí beleza, aí silenciou. Do nada, Paul George também. Falei, não é possível, cara. Tipo, Aí- Natal, Não. presente de Natal. O Paul George foi pior ainda, que eu falei, por que o Paul George, cara? Tipo, eu nunca pensava na possibilidade do Paul George jogar no Clippers. E aconteceu, cara, foi basicamente assim. A gente se esquece, mas a ida do Paul George pra OKC foi tão surpreendente quanto essa. Porque especulavam vários destinos pra ele há 2 temporadas atrás. O Lakers, e do de nada, novo, ele parou em OKC assim, completamente aleatório. Ninguém suspeitava. Aliás, foram 3 off-seasons dele seguidas surpreendendo, né? Porque daí ele foi pro OKC e todo mundo falou assim, mas ele vai jogar esse ano, aí ele vai pro Lakers. Aí ele fica em OKC, aí no outro ele vai pro Clippers.
E qual que eu tô olhando agora pro elenco do Clippers, né? Isso é uma pergunta que depois a gente vai fazer uma sessão de perguntas dos ouvintes, mas isso é uma coisa que muita gente perguntou. Qual que é a tua, olhando para esse elenco, é para disputar título? Qual que é a tua expectativa? Se não for campeão, é fracasso? O que você tá esperando desse time do Clippers, perdão? Chegou a hora de disputar o título, cara. Porque a gente, no ano passado, o Doc Rivers conseguiu montar um time bem consistente, né? Com as peças que ele tinha. A única coisa que faltava era um All-Star, né? Que no caso a gente tava esperando o Kawhi Leonard. E veio 2 All-Stars. Então, cara, é o momento da gente brigar pelo título. Não pode mais deixar pra amanhã, pra outra temporada, não tem como. E é aquilo, cara. Agora a gente tem aí um trio defensivo fortíssimo, né? Kawhi Leonard, Patrick Beverley, Paul George. E tem o Harrell também, o pivô do banco. Harrell também. Eu imagino que o Clippers... eu acho que não, isso não. aí é inveja porque ele saiu do Rockets. Mas justamente, eu me lembro dele no Rockets. Mas ele evoluiu muito. O grande problema dele de colocar ele na rotação é porque a melhor posição dele é a de pivô, que é onde ele jogou a maior parte do tempo, mas para um pivô ele tem uma altura abaixo da média dos pivôs, então ele acabava sofrendo muito com isso. E para jogar de power forward, ele não tinha as características de jogo, acabava tendo que sair para marcar fora. E um dos grandes motivos que ele não entrava na rotação do Rockets era esse problema defensivo. Confesso que eu não acompanhei ele tantos jogos esse ano pelo Clippers para ver até onde ele evoluiu. Mas para ele virar um exemplo de bom defensor, eu acredito que talvez seja um exagero. O time do Clippers que deve fechar os jogos, eu imagino que seja o Beverley, o Kawhi e o Paul George, o Harrell, porque ele é excelente na defesa, eu não sei quem seria o quinto. Lou Williams. É que o Lu na defesa, ele é o elo mais fraco, né? Eu acho que seria talvez jogar com o... Você pode colocar o Kawhi de 2, o Paul George de 3, o Mo Harkless de 4 e o Harrell de 5, mas de qualquer forma, tem muito... O Jamichael Green também que ficou, é um excelente defensor, é um bom defensor, enfim, o ponto é, defensivamente, acho que nenhum time na liga tem opções, tantas opções quanto o Clippers. Eu gosto dos Sixers, mas os Sixers pensando ali no quarteto inicial, no quarteto de estrelas dele. Agora, o Clippers tem muita opção. Defensivamente ali, jogo parelho, vai ser difícil marcar ponto nos caras no final do jogo, meu. Eu acho que uma dificuldade que a gente teve na última temporada eram os rebotes, principalmente rebote ofensivo. Porque quando a gente entrou nos playoffs, a gente começou com o Zubac, né, nos 2 primeiros jogos, e depois ele não entrou mais. Então, o problema aí, eu acho que o problema do Clippers é o Zubac. Contra grandes pivôs, ele não fica em quadra. Não, assim. não o Anthony Davis, eu falo isso, o Anthony Davis, ele jogou pelo Lakers contra o Pelicans, o Anthony Davis mandou 30 e 20 em cima dele. Tipo, 30 pontos e 20 rebotes. E esse eu acho que é o ponto do Clippers, assim. Uhum. O Harrell é pequeno para jogar contra um pivô desses maiores, mas mesmo assim, tem muita opção, imagina. Tem. Porque, querendo ou não, a gente tem ali talvez bastante jogador para poder dobrar na defesa, né? Então, isso não é um problema. Mas um grande problema mesmo foi os rebotes, principalmente os rebotes ofensivos. Que a gente não tava basicamente precário, né? Nos playoffs, depois do segundo jogo, a gente tava jogando praticamente com 5 abertos, né? Porque o Zubac saiu, o Gallinari fazia ali basicamente um falso pivô, e a gente jogava com 5 abertos. Então, ou a bola caía, ou a gente já voltava pra defesa, porque rebote não existia. E o Shai Gilgeous-Alexander, você ficou triste dele ter ido embora? Ah, cara, eu gostava dele, assim, mas não era aquele jogador que falava, nossa, era mais aquele carinho mesmo de torcedor e tal, que ele entrou, ele jogou bem. Quando o seu time drafta um jogador bom, você tem aquele carinho, né? Tipo, você vê o cara começando a carreira e tal. Então, a gente esqueceu de falar do Landry Shamet, que veio na troca, que é um rookie também, assim como o Gilgeous-Alexander, que veio no meio da temporada passada. Ele é mais velho, né? Na troca do Tobias Harris, e que se revelou um bom chutador de 3 pontos. Meteu 40 e tanto, tipo 45 de 3. O que não é normal para um rookie que vem de uma faculdade cuja linha de 3 pontos é mais próxima da cesta do que a da NBA. O Jason Tatum é outro exemplo, né? Cara que já chega chutando muito de 3 pontos logo na primeira temporada. E quando eu pensei na equipe do Clippers, eu imagino mais com o Landry Shamet, o Paul George e o Kawhi, do que com o Paul George, o Kawhi e o Mo Harkless. Independente de quem for o pivô, se for o Zubac ou se for o Harrell. Eu acho que eles têm uma opção. Eu acho que o Kawhi e o Paul George, eles têm um jogo que se complementa bem, e pelo fato deles serem os famosos two-way, que jogam tanto no ataque quanto na defesa, eu acho que, por exemplo, o Clippers pode botar o Kawhi e Paul George de 2 e 3 ou de 3 e 4 também, dependendo do adversário, dependendo da situação no jogo, e esse tipo de mobilidade eu acho que é uma de versatilidade nos jogadores, é um negócio que o Doc Rivers vai saber usar muito bem.
eu acredito que o Clippers, enfim, eu acho que hoje, na Conferência Oeste, eu vejo o Clippers como o atual favorito. O Oeste vai ser aquele, né, tiroteio no escuro, porque ainda que o Clippers tenha melhorado, o Lakers melhorou, o Jazz melhorou, o Portland fez algumas mexidas interessantes. Vai ser de novo aquele pega pra capar na Conferência Oeste. Eu acho que os times, inclusive... O Nuggets é o mesmo. O Nuggets quase foi o Seed 1 nesse ano. É o mesmo time. Ter a continuidade é muito bom. E o Rockets, que a gente ainda vai falar Pode depois... ter melhorado. Rockets eu acho que a gente vai ter que ver ainda, né? Tipo, porque tem gente que acha que acredita no encaixe, tem gente que não acredita, a gente vai discutir mais tarde. Mas o ponto é, o Oeste vai continuar sendo esse tiroteio. De qualquer forma, eu acho que o Clippers, hoje eu entendo que é o elenco mais completo do Oeste. Mas, voltando um pouco na sua relação com o Clippers não é um time que tem uma torcida muito grande aqui no Brasil, né? Como que você foi parar como torcedor do Clippers? Como é que foi a sua... Como que você escolheu que ele falou, esse é meu time? Cara, antes de tudo, eu não tinha uma franquia. Acho que eu só acompanhei o Boston Celtics lá em 2008, que foi tipo o time que eu acompanhei bastante nos playoffs. Que era o do Garnett, né? Isso. Foi... Depois de um tempo, acho que 2009, 2010, eu virei muito fã do Chris Paul, né? E aí eu comecei a acompanhar ele. Eu tenho um amigo meu que ele é fã do Jordan e tem uma coleção do Jordan. Aí eu falei, vou fazer a mesma coisa que o Chris Paul. Aí eu já tenho uma coleção de camiseta, tenho vários artigos. Eu já vi foto que você postou. Do Chris Paul. E aí ele tava no Hornets na época e trocou pro Clippers. E aí, a partir daquele momento, eu falei, Clippers, beleza, vou continuar acompanhando o Chris Paul, eu não torcer pro Hornets mesmo, só assisti os jogos, vi os highlights depois. Só que aí com o Clippers eu me identifiquei bastante, por causa daquela jogada, né, do Lob City e tal, essa história de crossover, ponte aérea, me lembrava bastante a End One Mixtape, né, que eu sou muito fã da End One. Eu acabei me identificando com o time, né, ele saiu e eu continuei como torcedor do Clippers. Uma outra pergunta que eu queria fazer pra você, tirando esse time, não conta esse time agora, qual que é o melhor time que você já viu do Clippers? Você tem alguma temporada específica que você fala, esse o time? E aí, qual que é o seu momento mais legal como torcedor do Clippers que você lembra e a derrota mais dolorosa, a eliminação mais dolorosa, qual que foi? Cara, sobre o melhor time eu tenho dúvida se é o de 2013 e 14 ou 14 e 15. Mas acho que eu fico com 13 e 14 porque foi o time que teve mais vitórias. Se eu não me engano, foram 57 vitórias na temporada. E a outra pergunta era do... qual é o momento mais legal e a derrota mais dolorosa? E a derrota mais dolorosa. O momento mais legal foi na temporada seguinte, né? A eliminação lá do San Antonio Spurs. O arremesso num pé só, todo manco do Chris Paul. Não, aquele jogo foi cara, sensacional. Foi praticamente um dos melhores jogos que eu já vi na NBA. E depois a maior decepção foi na série seguinte, né? Contra o Houston Rockets, tomando aquela virada de 3-1. Foi 3-1, né? Que o Clippers abriu e tomou uma virada. Não, eu tenho uma memória desse jogo, que daí no jogo 6 tava 3-2. Aí o jogo 6 era em Los Angeles, porque o Rockets tinha a melhor campanha, e no fim do terceiro quarto, o Clippers abriu tipo 17 pontos, uma coisa assim. E eu tava vendo o jogo na sala, daí eu falei, vai ser eliminado, vou já escovando meus dentes. Eu desliguei a TV da sala, liguei a do quarto, só fiquei ouvindo de longe. O Harden foi pro banco no quarto, porque tava meio perdido o jogo. E eu comecei a escovar meus dentes e ouvi de longe, assim. E aí eu fui vendo que era o Rockets estava com o Josh Smith, o Jason Terry, Pablo Prigioni, o Dwight Howard, que foi bem nesse último quarto. Eram os reservas, eu não lembro que era o quinto. Mas esse time começou a tirar. O Josh Smith metendo bola de 3, que era um dos piores arremessadores, ele meteu umas 3 bolas de 3. E aí embalou, meu. Quando embalou, o psicológico do Clippers acabou. O Harden foi voltar pro jogo, faltando tipo 1 minuto. Aí já tava ganho, porque foi alguém saiu com 6 faltas. Não lembro quem. Acho que foi o Jason Terry, não sei. Alguém saiu com 6 faltas, aí o Harden voltou faltando 2 minutos, nem precisava mais. Cara, foi bizarro esse jogo. Isso é uma coisa que eu tava pensando antes de gravar o programa. O Lakers e o Clippers basicamente nunca tiveram times bons ao mesmo tempo, né? O Lakers estava bem, o Clippers mal, daí quando trocou, o Lakers ficou 6, 7 anos na draga e o Clippers indo pra playoff e tal, não sei o quê. O que você espera esse ano da rivalidade, enfim, dos times em Los Angeles? O bicho vai pegar, né?
O bicho vai pegar em Los Angeles e no Twitter também, né? Meu Deus do céu. A perseguição que eu sofro dos torcedores do Lakers. Não, mas, vai ser muito legal. Inclusive, o Clippers e Lakers nunca se enfrentaram, né? Nos playoffs. Nunca se enfrentaram, Olha, cara. nunca. Porque Então, isso nunca, eles coisa nunca, inédita. Clippers e Lakers nunca tiveram times bons ao mesmo tempo. O Clippers tinha o antigo dono do Clippers era um baita pão duro, racista, tanto que ele foi obrigado a vender o time pela liga. Então os times do Clippers eram ruins porque ele não queria gastar. Então ele era um cara muito pão duro na hora de trazer jogadores, etc e tal. E aí, agora agora do outro lado, o Clippers tem o dono mais rico da liga, o Steve Ballmer. É tipo a coisa de 50 bi, a gente tá falando. Fundador da Microsoft. Exato. E aí você vê a diferença no Clippers hoje, aquilo que eu tava falando. Se o Kawhi não tivesse escolhido o Clippers, uma hora algum free agent top ia escolher, porque o Clippers hoje é uma das franquias mais bem administradas da NBA. E aí agora, esse ano, pela primeira vez, Lakers e Clippers entram numa temporada com expectativas altas, né? Então a briga promete ser muito... Será que os jogadores pesada. deixam um recadinho pra ver no vestiário no outro dia? Tipo São assim, vestiários diferentes. Não estraga a minha. Tipo, com o bafo no espelho, assim, tipo, o LeBron põe, Kawhi, filho da puta. Aí no outro dia ele vai lá e vem Williams, eu sou o maior 23 de Los Angeles. E só um parênteses do Steve Ballmer, se vocês querem ver esse cara, um dos melhores vídeos da internet, procure Steve Ballmer Developers e vê ele numa conferência da Microsoft. É aquele que tem vários caras assim dançando e é tipo absolutamente constrangedor. Ele tá muito suado e vermelho. A cada 10 segundos ele fica gritando Developers, mas muito animado, assim, e parece que ele tá numa guerra. E tá todo mundo quieto, olhando pra ele, os nerds de computador, assim, os geeks, sabe? E ele tá muito animado e suando. Aí você entende por que ele tá fazendo isso com o Clippers. E ele tem o maior barco do mundo também, que vinha pro Rio direto. O cara é um figura, mano. Inclusive nos jogos do Clippers também, o bichão tava lá todo dia, lá atrás da tabela, assim, torcendo loucamente. E ele fica quase da cor do uniforme, né? Ele fica vermelho. Você vê que ele é um cara super animado. Eles falam mal do... O cara do Toronto que tava causando? O Drake. O Drake. É o Drake, mas é porque o Ballmer, ele nunca apareceu muito. Mas se um dia a galera começar a prestar atenção no Ballmer, vai ver que é o mesmo nível. É que o Ballmer também, ele não tem tanta vontade de aparecer quanto o Drake, né? O Drake faz questão de pegar aquele lugar que tem duas cadeiras entre a mesa do juiz e tal. Eu fui atrás, é $100 mil a cadeira. Daqui a pouco ele vai comprar do lado pra deixar a mochila, pra ficar só ele, tá ligado? E o Ballmer fica atrás, né, da tabela, né? Ele costuma ficar atrás da tabela. A gente tem sorte que aquele Clipper Darryl não tem tanto dinheiro assim pra comprar uma cadeira ali, porque esse time, meu Deus... Vamos lá, vou fazer uma sessão de perguntas rápidas aqui dos usuários. Essa veio do Twitter, o João San Martin. Ele pergunta, se o Kawhi for campeão com o Clippers nessa temporada ou na próxima, você acha que ele vai ser considerado um jogador maior que o LeBron? Eita. Cara, maior eu acho que não. Mas se tiver um próximo título aí, eu tenho certeza absoluta. Não, eu acho que cara, porque acho que não teve nenhum jogador que liderou 3 times ao título. Tá, vamos fazer uma volta aqui. O Kawhi foi o MVP da final de 2014 pelo San Antonio, mas porque ele foi o MVP das finais, existe essa ilusão de que ele liderou o time. Isso. E, cara, você ainda tinha o Tony Parker em alto nível, o Ginobili em alto nível, o Tim Duncan em alto nível. Ele não foi nem o cestinha do Spurs na temporada, se eu não me engano. Nas finais, de fato, ele foi o melhor, mas ele fez, acho que, eu fui atrás desse dado, ele fez fez 17,8 pontos nas finais de média. Então, ele não liderou. De qualquer forma, ele foi um jogador importante, foi o líder absoluto, e aí se ele for o líder de novo de um time, de um terceiro time campeão, de fato é um feito muito raro e colocaria ele ali top 10 da história, com certeza, não sei exatamente aonde, até porque ele é novo, ele tem 28 anos. Se não me engano, os únicos jogadores que ganharam para os 3 times é o Robert Horry, nosso homenageado. Patrono, aqui chama Big Shot Pod porque ele era o Big Shot Bob. E ele foi campeão pelo Lakers e pelo Houston e pelo Spurs. Então, a gente chama Big Shot Pod por causa do Robert Horry. E o John Salley. John Salley ganhou pelo Pistons, pelo Lakers, velhão no final. Qual foi o outro? Chicago, talvez. Chicago, Mas no caso do Horry, ele jogou os 3, né? O Salley já era aquele veterano do final. O Horry era monstro nos 3, assim. Por isso que talvez... Acho que são os únicos 2 que ganharam por 3 times. Talvez seja. E aí, vamos lá. Essa era a pergunta que eu queria achar lá atrás, que eu não tava achando. O @rsensilb, ele pergunta quem é
pra você, é o maior da história do Clippers? Chris Paul ou Blake Griffin? Ou Bob McAdoo. Bob McAdoo. Chris Paul e Blake Griffin, eles são uma dupla. Porque sem um, não... Tipo Malone e Stockton. Isso. As histórias se misturam, eu entendo. Agora o McAdoo, cara, ele basicamente fez história, né? O único MVP. O único MVP. Eu sou suspeito que eu fiz até um vídeo sobre ele, bem no início do canal. Foi o primeiro novato também, né, da história do... Ele foi o Rookie of the Year? Foi. E ele foi no MVP, ano seguinte. tipo... O Blake Griffin foi no ano seguinte, né? Porque ele quebrou a perna no ele não jogou o teve isso. primeiro. Ele não jogou a primeira temporada dele, porque ele saiu, ele se machucou, acho que na Summer League, se eu não me engano, e aí ele só joga no outro ano. Uhum. Que nem o Ben Simmons, foi o mesmo caso. Sim. Mas o Bob McAdoo é o... Se não me engano, ele foi cestinha da NBA, acho que umas 2 ou 3 vezes seguida. E no final, depois ele foi campeão com o Lakers. Uhum. Como reserva em alguns anos do Showtime Lakers. Acho que ele, no meio ali, 85, por ali, ele era do Lakers também. Tem uma outra pergunta aqui. É engraçado como o pessoal trata o Chris Paul como se ele fosse um decrépito que não serve mais pra nada, né? Eu vou ler a pergunta. O único problema do Chris Paul é que hoje em dia ele não corresponde ao contrato monstruoso dele, mas ele ainda é um ótimo jogador que qualquer time gostaria de ter. Aí ele pergunta, o @pisa_92. O que você acha que vai acontecer com o CP3? Você acha que ele já tá rumo à aposentadoria ou ainda pode alegrar um pouco mais com o basquete dele? Gente. Não, Chris Paul, ele tem a vantagem, entre aspas, que ele não é um cara que tem um jogo dele apoiado na parte física, assim como é um Russell Westbrook. O Russell Westbrook, o jogo dele é em cima da parte física. Quando ele começar a envelhecer, talvez vai ser o jogo dele difícil comece de a cair antes, porque vai começar a pesar o físico. O Chris Paul não. Enquanto ele tá inteiro, ele é um cara que joga praticamente igual a quando ele jogava alguns anos atrás, porque não depende disso o jogo dele. É um jogo muito mais de inteligência, de passe, de arremesso, de posicionamento, de marcação. Eu não vejo ele... Seria uma maravilha se o Rockets pudesse continuar com ele, inclusive, e trazer o Russell Westbrook. Claro que a parte salarial não bate, mas é um jogador super valioso, que só não disputou os últimos All-Star em Houston, porque ele acabou se machucando muito no período pré-All-Star nas 2 temporadas. Então acabava meio caindo no esquecimento e ficando fora. Mas eu acho que ele ainda tem pelo menos uns 2 ou 3 anos em alto nível aí, seja onde ele for jogar. 3 anos aí ainda pra queimar, com certeza. Eu também acho. E assim, a gente fica com a imagem sempre da eliminação dos playoffs, só que essa temporada regular, eu acho que ele jogou melhor. Ele terminou jogando mais do que ele jogou na última temporada regular. Que o Houston foi o primeiro seed do Oeste. Essa temporada regular, o Houston tem um começo bem ruim nessa temporada, né? E aí no final da temporada regular, o Houston tava jogando bem e o Chris Paul pra mim tava jogando melhor do que na temporada inteira. Então ele tem lenha pra queimar. Pra quem tem dúvidas, busca aí o VT do jogo entre Rockets e Warriors em Golden State, com o Rockets sem o Harden nessa temporada. Que o Chris Paul botou a bola embaixo do braço e resolveu ganhar o jogo sozinho. E o Warriors com 5 All-Stars dele. Reassiste esse jogo e reconsidere se ele foi ainda o último da... Foi acho que o segundo. Teve 4 essa temporada, acho que foi o segundo ou o terceiro, não lembro. Mas tem outros fatores também. Um é o contrato, o outro foi as intrigas que aconteceram aí, né? A declaração do Rondo que fez, que aí puxou várias outras declarações de mais um motivo jogadores. que ele não vai pro Lakers. Pois é. Então, Mas se bem que o Rondo é contrato mínimo, né? Se o Lakers... Não vai ser, assim, veja bem, eu não acho que isso vai acontecer, acho absolutamente inviável. Mas se isso pudesse acontecer, não vai ser por causa do Rondo que ele não vai. Os caras, o problema é o Rondo? Tudo bem, ele tem contrato de mínimo 2 anos, isso aí você consegue botar em outro time com relativa tranquilidade. Vamos lá, só tem mais tem mais várias perguntas, a gente não vai falar todas, mas essa pergunta eu acho bem legal. Quem mandou essa foi o @CarlosConcurse1, ou né? O nome dele é Carlos Concurseiro no Twitter. Verdade. E aí ele pergunta assim: se não existisse nem o Clippers, nem o CP3, por qual franquia você torceria? Tem alguma que você gostava mais antes? Como é que... Se você tivesse que escolher uma sem ser esses 2 fatores. Cara, acho que o Boston, né? Que eu acompanhei o Boston em 2008, talvez eu voltasse a acompanhar eles. É um anti-Lakers, né? É um anti. Não, pior que ele não quer de jeito nenhum que o Lakers ultrapasse os títulos. Se não vou torcer pro rival Boston histórico, eu vou torcer pro de cidade, né? Tô brincando. No outro ano, eu lembro que o meu técnico, que é o técnico em 2009, que era o Davi, que hoje trabalha na seleção brasileira, ele falava bastante do Lakers, falava bastante do triângulo do Phil Jackson, e naquela época ele, todo jogo de playoffs ele vinha e falava pra gente, né, contava o que estava acontecendo, que a gente não tinha muito acesso na época, e eu acabei tendo uma simpatia pelo Lakers naquela época.
E eu poderia ter virado um torcedor do Lakers também. Se a NBA não tivesse vetado a troca do Chris Paul. Aquela Verdade, troca, verdade. entendeu? Então eu poderia ter me tornado torcedor do Você Lakers. sabe que tem gente, torcedor do Lakers, que remói isso do David Stern até hoje. Eles falam porque foi ali que o Lakers começou a Sim. derrocada, né? E, enfim, mas legal. Acho que é isso. Cobrimos bastante o Clippers. Agora vamos... Peraí, vou acordar o Marcel aqui. Vamos mover Marcel? a reportagem. Não, tô prestando atenção em tudo. Vamos continuar aqui, então. Brigadão, Tamo junto. DPC. Pode ir embora, Não, já ele- acabou. imagina. Não, brigadão Pela- pela participação. Pela aqui, sabatina? Pela sabatina aqui de Clippers, perguntas, né? Foi jogado, né? Tantas coisas. Mas né? a sua participação não acabou. Não acabou, Não. né? A gente vai continuar. Só pra. A gente teve Então agora a várias gente vai e várias perguntas. Eu fiz perguntas do YouTube, fiz perguntas do Twitter. Algumas perguntas acabavam se sobrepondo, repetindo. Então eu não citei os nomes de todos, mas eu queria agradecer a todo mundo no YouTube, no Instagram e no Twitter que mandou perguntas pro. E só DPC. lembrando, a gente já fez esse episódio aqui respondendo as perguntas da galera, né? Continue mandando perguntas. Se você quiser mandar em áudio também, pode mandar pelo. Eu não fiz. Você não fez, mas a gente tá. Nem Tava viajando. nem o Kit Kat Maracujá, você lembra? Imagina responder a pergunta do amigo. Então, então a gente tá. Se você quiser mandar pra gente, pode mandar em áudio também, principalmente ali no Instagram, que a gente guarda. E quando a gente estiver falando da pauta, ou um episódio especial aí de perguntas, deve fazer em breve outro, porque aí o Vavo responde. A gente pega lá a sua pergunta. Então vamos falar agora de Rockets? A gente falou de como quase o DPC caiu da cadeira, agora vamos falar como o Vavo caiu da cadeira. Sabe como é que eu descobri que o... Fui eu, Foi tu? a hora que eu mandei. Exatamente. Eu postei uma foto do Kit Kat de maracujá, que o vi Marcel lá. acabou de citar. Eu tava lá em Porto Alegre, aí eu fui no supermercado. A gente já tá atropelando, mas E a primeira tinha- pergunta da pauta era justamente como o Vavo ficou sabendo. Como que eu fiquei da troca. sabendo? Eu tava no supermercado, aí tinha 3 Kit Kats. É um Kit Kat que, em vez de ter 5 tirinhas, tem 12 tirinhas. É um compridão, assim. Tinha um de raspberry, tava em inglês. Raspberry, um de limão e um de passion fruit, maracujá. Hashtag publi. Hashtag publi. Kit Kat. Meu sonho. Não, eles me responderam. Eles me responderam no Twitter quando eu coloquei a foto. Aí eu comprei um deles de maracujá e aí eu postei Tava a foto. E na hora que eu postei essa foto, a primeira resposta foi Vavo Westbrook. Resposta do Gui pelo perfil do Big Shot Pod. Aí na hora que eu li, eu já falei, o Westbrook foi pro Rockets. Aí eu entrei foi no perfil do Woj. A primeira coisa que eu fui fazer pra confirmar, que é o melhor jeito de confirmar. Aí, tá. Mas não me surpreendeu 100% essa troca, porque eu mesmo tinha feito um vídeo no Boom Shakalaka citando possíveis destinos pra ele. Eu citei 6 times e um deles era o Rockets. E no vídeo eu falo, eu acho que isso não vai acontecer. Mas, se for acontecer, eu até falei, vai ter que envolver o Chris Paul, porque o cenário sem envolver Sim. o Chris Paul ia ser muito inviável. Teria que mandar o resto do time inteiro. O Rockets ia jogar só com os três. Com os 13 e os caras da D-League, entendeu? Tipo o Lakers quase fez agora, ficou esperando o Kawhi. Exato. Ficou com o Ia ser LeBron, só os Anthony três Davis e mais E ninguém. nós, assim, eles iam chamar nós pra jogar. Não, porque não ia ter cap pra nada o Lakers com os três. Enfim, aí foi assim que eu fiquei sabendo. Não foi só tu que me respondeu, que tu foi o primeiro. Na hora que eu postei o Kit Kat, umas 4 pessoas me responderam assim, outros. Westbrook foi pro Rockets, tu viu? Foi assim que eu descobri. A surpresa foi que todo mundo achava que o time mais próximo de concretizar a troca fosse o Miami, né? Miami Heat. E aí. Eu não sei porquê, mas todo mundo achava. Pois é, eu acho que. Porque o Heat tá até no hard cap, né? Tá, ele tem. Então, ele não poderia. O Heat não poderia de jeito nenhum receber mais salário do que mandar. Então ele eles teria que precisariam achar, basicamente, juntar o Olenek, esses caras. Sendo que o Whiteside, que era o salário mais alto, nem já tá mais lá. Portland e Eles tal. teriam que dar meio que tipo o Rockets deu pro Chris Paul lá, que ele deu tipo 5 jogadores. O Lou Williams, o Beverly, o Harrell. Na base do time do o time Clippers da inteiro. temporada passada e que agora vai Porque ser o ele elenco de teve apoio que dar. Teve do que dar Kawhi. por causa disso. Então, você falou do Chris Paul, a troca ficou, o OKC fica com o Chris Paul, 2 escolhas de primeiro round em 24 e 26 e 2 possibilidades de pick swaps em 21 e 25. Exato. Vou só explicando. 24 e 26 é protegido do 1 ao 4. Se o Rockets cair no sorteio, ele fica com a pick. E esses pick swaps, o de 21 é protegido do 1 ao 4 também, pouco provável que o Rockets tenha. E o de 25 é protegido do 1 ao 20. Eu não entendi isso. Ou seja, só vai ter a troca se os dois ficarem entre 21 e 30 e a escolha do Rockets for melhor que a do Thunder. Aí eles conseguem trocar. Meio aleatório. E nesse 2025, o OKC também tem o direito de trocar com o Clippers, da troca do Paul George.
Ou seja, eles podem trocar ou com o Rockets ou com o Clippers. Os próximos drafts já podiam rolar em Oklahoma, né? Porque só eles têm escolha. Agora é mais Porque fácil eles levar trocar. todo mundo pra lá do que levar pra Nova York pra depois... Oklahoma Draft. Eu esqueci da listinha. Eu vi, alguém respondeu isso no Twitter que eu achei engraçado. Oklahoma Pick Thunder. É verdade. Eles têm 15 escolhas de primeira rodada até 2026. São todas as deles, mais a do ano que vem do Denver, que eles trocaram pelo Jeremy Grant, mais as do Clippers, mais as do Heat e mais as do Rockets. Como que você encara essa Westbrook no Rockets junto com o Harden? O que você acha que vai funcionar? Tá, só pelo amor de Deus, não fala. Vai precisar de 2 bolas. Mano. Porra. Não tenho mais o que falar, então. Quando o Chris Paul foi pro Rockets, só falavam isso. Eu falei, não acredito, repetindo tudo de novo, velho. Cara. Pô, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer. Eu queimei muita língua falando isso quando o Chris Paul foi pro Houston, né? Porque eu sabia que o Harden era um cara que jogava com a bola, que infiltrava bastante. O Chris Paul era um cara de criação, que precisava ficar com a bola. Agora a gente tem 2 caras que precisam da bola e que infiltram bastante. Eu acho que o caso é pior, Então, porque o Chris Paul não é um cara de usage rate altíssimo. No caso agora, o Harden e o Westbrook são, inclusive, os 2 maiores usage rates da história da NBA. É o Russell Westbrook em 2017 e o Harden ano passado foi o segundo. Ou seja, agora ele botou os 2 no mesmo time. Cara, você sabe que a minha reação inicial foi não vai dar certo, e aí depois com o tempo, até uma pergunta que eu tinha colocado, que e se vocês quiserem responder depois, fiquem à vontade, que é depois de uns dias, porque você tem a reação inicial e depois você tem tempo pra pensar e você vai internalizando as coisas e vai pensando melhor. Exato. Eu tava pensando no Russell Westbrook da última temporada, dessa última que passou, e ele já estava... no final dos jogos importantes, ele já estava dando passagem pro Paul George, porque falou, você é o cara que você é o melhor arremessador, você é o melhor pontuador. Ele já estava meio que transferindo essa responsabilidade de fazer as cestas decisivas para o Paul George. É óbvio que de vez em quando ainda entrava aquele instinto dele de querer resolver as coisas sozinho, e isso é uma coisa que eu acho que vai ser difícil ele se livrar totalmente, mas ele já estava demonstrando, dando sinais de que ele pode eventualmente se adaptar a um novo estilo de jogo. Se isso vai acontecer de fato no Rockets, a gente vai ver na próxima temporada, mas eu acho que isso é um bom sinal, né? Então, no começo, eu acho que eu não gostei, eu achei até que a troca foi melhor para o Oklahoma. Agora, para o Houston, tem uma coisa que você falou, ele é bem mais novo, ele tem 3 ou 4 anos a menos que o Chris Paul. E eu acho que tem uma outra coisa que é o Harden, quando ele... Isso é uma das reclamações do Chris Paul, que dizem que ele tinha, quando o Harden não está envolvido na jogada, ofensiva, quando não é uma isolation, ou quando ele não está envolvido, ele meio que fica parado ali. Não ajuda muito. E tal. Com o Westbrook é um cara que, se ele ficar parado do lado de fora, o Westbrook é um cara que infiltra bem, e isso pode abrir espaço para os arremessadores de 3 pontos que óbvio que o Chris Paul também mas o Chris Paul, ele tinha mais esse lance de querer fazer a bola rodar e tal, passar e fazer. Uma das reclamações que diz que ele tinha é que, às vezes, ele queria, fazer jogada, quer dizer, como é que é a jogada? A gente vai fazer, você vem aqui, faz o corta-luz, passa do outro lado e tal. E uma das reclamações é que o Harden, quando ele não estava envolvido na jogada, ele não ajudava muito. Com o Westbrook é um cara que ele joga muito mais para dentro, e aí o Rockets, eu tenho certeza que o D'Antoni vai fazer isso, e o Rockets tem vai saber usar isso, quer dizer, de abrir, porque daí se você planta o Harden de um lado, o Eric Gordon do outro, o PJ Tucker também arremessa de 3, e aí você usa o Capela para fazer o corta-luz pro Westbrook, enfim, o Rockets vai ter arremessos abertos, então eu acho que tem coisas aí que podem funcionar, eu não acho que é uma... E outra coisa, eu acho que pode revezar os minutos, eles não precisam jogar 32 minutos ao mesmo tempo, os dois, né, eu acho que eles pode ter deixar o Russ de repente um pouco com a segunda unidade, enfim, uns 12 minutos por jogo. Se for que nem o Chris Paul jogava o início, os primeiros 5, 6 minutos do jogo, aí ele saía, e aí o Harden ia até o final do primeiro quarto. Aí o Harden saía, e aí o Chris Paul voltava. Era um diferentemente do que o Chris Paul fez a carreira inteira dele, né? Que é normalmente jogar o primeiro quarto inteiro, aí sair no início do segundo quarto, voltar na segunda metade até o final, que é o que normalmente o melhor jogador do time, como eles fazem com o melhor jogador do time. Mas, aquilo que tu falou, o Harden é um jogador que está no auge da carreira, ele tá de uns...
Ele já tá, uns 5 anos nesse auge e tem mais uns 3, vamos dizer assim. Essa é a janela do Harden que o Rockets tinha pra tentar montar um time pra ser campeão. Tentou de várias formas e o que ele conseguiu agora, essa janela tava acabando, porque o Chris Paul, com esse time que tá agora, com o Chris Paul ficando mais velho, talvez esse ano agora fosse meio que a última chance do Rockets, porque os times estão se reforçando tanto, os outros, que já talvez ali na 2021 já não teria mais como, tá ligado? Montar um time com todos os salários que eles já estão comprometidos a pagar, do Harden, do Paul, do Capela. Então, o que o Rockets conseguiu com essa troca foi, com um jogador 4 anos mais novo e 1 ano a mais de contrato, eu acho que ele aumenta essa janela do Harden, pelo menos até o final do contrato do Westbrook, do Harden também, enfim. Eu acho que ele otimiza essas chances do Rockets conseguir ser campeão, e aí ele ganha tempo para conseguir, de repente, reforçar esse elenco. Porque ele não conseguiria reforçar já para esse ano ou para a próxima temporada. Mas talvez agora ele ganhe um tempo, o teto salarial vai aumentar um pouco, talvez ele consiga encaixar algum outro jogador para reforçar esse time nas próximas temporadas. E falando de Twitter que a gente falou aqui, eu perguntar pro DPC, o que faz com os tweets da torcida do Houston que xingou o Westbrook de tudo quanto é nome quando ele ganhou o MVP do Harden? O que a gente faz com isso? Cara, é uma coisa que eu tô me perguntando também, mano. E agora? Não, um perfil que eu sigo que é o Clutch City BR, que é um torcedor do Rockets, que faz um acompanhamento sempre, jogo a jogo, fala tudo. Ele tweetou assim: agora todos os torcedores do Rockets estão apagando seus tweets antigos, ou tipo assim, enfim, citou isso. Aí eu falei, eu fui procurar o que eu tweetei dele. Aí eu botei lá o meu, não tinha nada demais, não. Fora uma que outra tweetada dizendo que o Harden deveria ter ganho naquela temporada. Eu vi um perfil, alguém deu um RT e apareceu no perfil do Big Shot Pod, um perfil americano falando em inglês, o cara torcedor do Rockets virou e falou assim, deixa eu te contar como eu acho que triple doubles é a melhor estatística, tá ligado? Porque o Rockets tem todo esse lance de analytics e tal, não sei o que, o cara falando, triple double é a melhor estatística pra você analisar um jogador e tal. Mas eu acho que, enfim, vai ser uma temporada interessante. Tem uma coisa que até alguém fez uma pergunta sobre as duplas, né? Porque agora, aparentemente, não temos nenhum super time, mas temos duplas na NBA. NBA Jam. Exato. E aí, você tem, por exemplo, tanto o Rockets... Se você pegar Rockets, Lakers e Clippers, que são 3 dos favoritos, aí vamos colocar assim, os times são esses aí por um bom tempo, porque o Clippers não tem mais escolha de draft, o Lakers não tem escolha de draft, o Houston também já tem poucas, os times têm uma escolha aqui e outra ali, mas basicamente os times, o Clippers vai ser Kawhi e Paul George com o que tiver em volta, eventualmente, por exemplo, o Harrell é um cara que muito possivelmente não deve voltar, porque eu imagino que ele vai receber propostas muito altas ele vai jogar essa temporada, né? E aí na próxima off-season eu imagino que ele vai receber propostas bem altas de outros times, então eu imagino que o Clippers não teria como cobrir essas propostas por conta do cap. O Lakers é o Anthony Davis, o LeBron e o que eles conseguirem botar em volta. O Rockets agora com... Se o Anthony Davis renovar ao final... bom, tudo indica. E ainda tem isso, mas é engraçado como eles a faca no pescoço da franquia o tempo todo. A Rachel Nichols perguntou pra ele ontem na entrevista de renovar, ele virou e falou assim, não, tô preocupado com essa temporada e tal, no final do ano que vem... Meio Kyrie Irving. Tipo isso. Depois eu então, mas ele tem que fazer isso, mas é foda pro torcedor, que você fica com, né, na mão, basicamente. Deu o time inteiro pro cara e ele fica um ano. Exato. Então é isso. Tem duplas, né? Do outro lado do leste você tem... Do leste tem uma super... Tem o Simmons e Embiid, né? E aí, Irving, Durant, mas... Irving, Durant pra próxima. O ponto é que agora não temos mais um time... Eu ia dizer o Antetokounmpo e qualquer que for o segundo melhor jogador do Bucks. É o Antetokounmpo e o Bucks. Que é o Middleton hoje. O Middleton. E então vai ser uma temporada... A NBA tem essa coisa, né? Eu já tô muito ansioso. A temporada terminou que tem o quê? 15 dias? Que terminou? 23 semanas que terminou? Mais, já. Acho quase um mês já. Enfim, mas eu já tô ansioso pra próxima porque os times estão bem interessantes. Vai ser uma temporada bacana. Então, pra fechar aqui, uma pergunta. A gente falou tanto do Chris Paul. Vocês acham que ele joga no Oklahoma essa temporada ou vocês acham que ele vai ser trocado antes? Não, eu acho que ele começa jogando. Porque não sei se tem algum negócio viável pra fazer agora. E aí lá em... Tá lá sempre o Miami, né? Tá sempre o Miami. Mas quando chegar ali dia 15 de dezembro, né? Que pode começar a trocar todo mundo de novo. 15 é só quem você assina. Sim. Enfim, mas o Chris Paul poderia ser Não, trocado Chris Paul sim, agora. mas digo, abre pra outras possibilidades.
aí acho que renascem eu acho que o OKC não vai ficar com ele até o final do contrato, e nem é esse o objetivo. Se tu queria fazer um rebuild e o Westbrook não tá no teu plano, muito menos o Chris Paul, que tem 4 anos a mais. Mas eu acho que até o final da trade deadline ele é trocado. Mas agora, eu acho que eles nem têm muito o que conseguir em troca, né? Você gosta dele em Miami, DPC? Você acha que seria uma funcionaria boa com o Jimmy Butler ali? Seria melhor que no Oklahoma, né? É. No Oklahoma, não, gente, é um time que tá querendo uma reconstrução, né? Então não teria nem o porquê ele ficar lá, né? Ainda mais um jogador... Muito se fala sobre ele ser um jogador que pode ser um mentor dos jovens e tal. Mas não é isso que ele quer, essas alturas da vida. Ainda mais no Oklahoma. Ele poderia ser em qualquer outro time, menos no Oklahoma. Lembrando que Chris Paul já jogou em Oklahoma, né? A primeira coisa quando saiu a troca, eu puxei a foto do quando ele jogava em Oklahoma. Os 2 primeiros anos da carreira dele, ele jogou em Oklahoma. Eu peguei a foto e mandei pro DPC no WhatsApp, a foto do Chris Paul jovenzão com a camisa do Oklahoma City. Pra quem não sabe, na época, o New Orleans teve o furacão Katrina, que devastou a cidade. Então, durante 2 temporadas, o New Orleans Hornets, na época, jogou em Oklahoma. E o nome do time era New Orleans Oklahoma City Hornets, até reconstruírem tudo e o time voltar pra New Orleans. Aliás, uma história que não tem nada a ver com... Quer dizer, até tem. Minha lua de mel, uma dos lugares que eu fui na minha lua de mel foi New Orleans, porque eu sempre quis conhecer e tal. E aí eu fui, era novembro, eu casei em novembro, eu falei, putz, vou ver Anthony Davis, né? Isso, estamos falando de 2015, não tinha nem rumores de que ele poderia jogar no Lakers. Cara, a gente já tinha marcado a data em janeiro, ainda não tinha nem saído o calendário da NBA da próxima temporada. Cara, eu cheguei, aí a gente foi pra uma praia no México, que minha esposa queria ir pra praia, depois fomos pra New Orleans. Cara, a minha viagem chegou assim, eu chegava no dia, o Pelicans tinha jogado no dia anterior, e aí eles foram fazer uma viagem de 5 jogos fora de casa, e eu não consegui ver, cara. Tipo, eu fiquei muito bravo, brother, porque falei, bom, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Não, a primeira vez que eu fui pra Nova York, eu queria ir no jogo do Yankees, e também era uma daquelas que eles jogam tipo 6 jogos seguidos fora de casa, e eu fiquei lá, sei lá, 10 dias e não teve nenhum jogo deles lá. Não, então, e essas trips muito longas, assim, de fazer tipo 5, 6 jogos, é tipo, cara, é difícil acontecer porque a liga tenta evitar isso pra ser um negócio justo, até porque tem times que viajam, por exemplo, Portland, se eu não me engano, é o time que mais viaja, porque eles estão lá em cima, no canto, então, em termos de quilômetros ou milhas, que é o que eles contam, é o time que mais viaja. Então, a liga tenta evitar essas viagens longas. Cara, eu peguei uma viagem de 5 jogos, enfim, eu já tinha marcado a data há 1 ano, não tinha o que fazer, sabe? Aí, putz, não vi o jogo, entendeu? É isso, acho que cobrimos, né? Cobrimos gostosinho nesse inverno brasileiro. Que tá 27 graus. Essa semana passada tava Eu moro frio, na Serra, né? Na Serra a gente tá gostoso, dá pra fazer um... Fala Alphaville. Serra. Alphaville. Mas filho é um bairro, muito especialmente para Paraíba, desde Bandeirantes da Liga nos 80. Olha por só. Suzana Dias. Fala o endereço. É mãe de quem? Cris Dias. Cris Dias é o nosso produtor. Todo mundo mora lá. Principalmente Paraíba. A gente faz um programa remoto lá. Robson. No Coreto. 3 graus de Santana também. 3 graus. Não, lá, tipo, cara, todos os bandeirantes, os assassinos moraram lá. É por isso que eu moro lá, na verdade. Os assassinos? É, porque eu... Ele gosta de matei assassinos. muito. Já matei muito. Me identifico. Já matei me muito identifico nessa com vida. genocidas. Mas essa semana tá calor. Na semana passada, brother, eu tava dormindo de cabeça. Aliás, essa é uma história legal. Primeira vez que a gente fez uma live aqui, os caras viram a gente e falaram assim, pô, achei que alguém fosse cabeludo. Como que é a voz de cabeludo? Como assim? Pois é. E aí, enfim, eu raspo meu cabelo. Não, teve outro que era achei que ele era gordo. É gordo e cabeludo. E aí eu tava dormindo de capuz, porque, mano, o frio na cabeça é real, brother. Mano, eu nunca parei pra pensar nisso, Frio porque eu na nunca raspei cabeça zero. é real, O brother. Pablo também não sabe. O Pablo não sabe. Cara, tava frio Além na de cabeça, cabelo, mano. é E lá aí, do sul, porque lá em Curitiba. o Martinho acordava, tava um frio do desgraçado pra você levantar e ir lá fazer ele dormir, tava difícil, mano. Mas tá tudo certo. Estamos aí. Não, e lá onde eu moro é normalmente uns 3 graus a menos do que aqui na cidade. Então você vai indo no caminho, já vai esfriando. A semana passada tava bem intenso. E olha que eu não reclamo de frio normalmente. Porque o programa fica com 1 hora e 40 minutos de duração. Exemplo 37. Mas aqui, isso aqui que é real, isso aqui que é verdade, isso aqui mostra que a gente conversa. Só aqui, durante a gravação. Depois a gente fica uma semana sem olhar um na cara do outro. Não podemos esquecer então o Momento LeBron. Se você encontrar com a gente em qualquer lugar, ainda tem recado, ainda tem... Momento Lebrão. Especificamente Lebrão. Você chega pra gente em qualquer lugar e fala Momento Lebrão, a gente é obrigado a anotar seu nome e mandar um salve.
Um abraço. Um salve enfim. pra vocês. Assim como o Daniel fez muito malandramente com a Lilian. Então, brigadão aí, Daniel. Vocês estão ouvindo o nosso hino aí, que a partir de hoje a gente jura que a gente vai saber quem a gente colocou. Esse é um hino, como vocês sabem, de uma das 5 dezenas, né? 56 países africanos, eu acho. E mais territórios, mais ilhas. África, uns 3 continentes. Tem que falar por cima pra galera não saber. Pra galera não Pra usar não o colocar Shazam. no Shazam. Usar no Shazam. Teve gente, aproveitando que a gente tá Então. nesse momento descontraído, teve gente querendo, inclusive, saber quando você ia patrocinar uma camisa do Soul Power pra galera e tal. Querendo que você sorteasse aí uma camisa do Soul Power. Cara, em breve a gente vai lançar umas camisetas aí, umas Soul Power, t-shirts, pra quem não sabe, é o Sim. time que o DPC joga, né? pra gente disputar a LABA. Como chama ali? LABA, Liga Amadora de Basquete Todos. Pô, que Ah maneiro. lá, massa. Tá gostando Vai do lá, meu fade Não, o fade fade out? out, esse fade out pra mim é essencial, porque o meu eu do futuro, o meu eu editor... Ele é sempre manual. agradece. Eu tô tirando tô ficando com o braço cada vez mais longe do microfone. Não é à toa, né? 20 anos de banda. Foi o sabe ano aí? inteiro, acabou. Foi, ó. Perfeito. Então é isso, você sabe que hino é esse, fale pra gente nos comentários. @BigShotPod em qualquer rede social. BigShotPod @ampere.audio. Se você ainda não aprendeu, depois de 33 episódios, como se escreve Ampere, vai estar na descrição desse episódio. E a gente aqui vai ficando com esse episódio de agora. E foi da hora, gente. Foi legal, foi gostoso. Foi Fazer uma aquele delícia. jabazinho, suas redes, quer Então, falar? brigadão Bom, aí. na verdade, é ele que tem que falar isso pra gente, porque ele é um cara famosíssimo aí no YouTube, né? É. No basquete, mas deixa seus redes sociais. Você é um dos nossos, nossos ouvintes que não conhecem o 2%, por favor. Cara, Instagram, 2% por extenso. Escreve lá 2%. Acho que todas as redes sociais, né? YouTube, Twitter, Facebook. Não, tem um que é STB. STB. É o do Twitter. Do Twitter. 2% do STB. STB. O que é STB? Streetball. Esse Twitter, velho, é de 2012. E alguém já fez o 2%? Não pode mudar. Eu mesmo tinha, esqueci assim. É mais antigo. Eu esqueci até. Pô, vamos ligar pro seu Twitter pra descobrir, né? Né? Ô, Jack. O @Jack. Eu tenho muito medo do Jack. De todos os donos de rede, é o que Ele tem uma vibe meio é o que eu guru, olho, né? que eu vejo. Tem uma vibe meio eu guru, vejo meio um guru, Osho, né? assim, né? Eu real tenho medo dele. Mas, 2%, brigadão. Espero que seja a primeira de muitas, que você consiga quebrar o recorde do Yuri de 3 participações. É, o Yuri Pop olha aparece aí, né? Ele Yuri tem assim. nada pra fazer, ele sai lá de Santana e Um aparece abraço pro aqui. Yuri. Tô aqui na Paulista, segunda-feira, às 2h30 da tarde. Opa, dá pra colar aí? Mas sempre um prazer receber ele. Sempre um Faz prazer tempo, aí. aliás. Depois desde o NBA House a gente não... Né, a gente não se falou, mas vamos falar. Então, obrigadão. Gui, algum recado final aí pra galera que mandar uma mensagem de paz, de descanso? Só uma mensagem de paz. Obrigado. Todos fiquem bem e descansem bem. É uma mensagem de saúde. Se Saúde. vocês conseguirem dormir 8 horas seguidas, aproveitem. Porque do lado de cá tá um pouco difícil. Cara, eu falei outro dia pra minha esposa, sabe qual é meu sonho atual? Meu maior sonho atual? Acordar 8h30. Sozinho. Porque agora, com as crianças, tipo, a gente acorda entre 5h30 e 7, não tem jeito. Assim. Não, então antes de acabar aqui, só mandando aquele beijo pro Martim, filho de Guilherme Pinheiro, que fez aniversário semana passada, teve festinha aí no sábado, foi bem legal. Então, Martim, um dia você vai ouvir isso aqui e vai lembrar que a gente mandou um beijo. Acho que ele não vai ouvir isso. Não sei. Por vai que, que ele um dia. ouviria um episódio muito antigo do podcast? Vai que o Gui some na selva e a única coisa que ele guardou do Gui foi essas gravações de podcast. Ou eu posso ficar muito famoso e ele, no futuro ele fala, quero fazer um vídeo obra do meu pai, ele precisa ouvir tudo que eu produzi na vida. Produzir, vai saber. Ele já tá tirando foto, o Gui já tá dando autógrafo na rua, vai saber. Pois é. Vai saber. Um dia o Martim vai ouvir aqui e falar, olha o meu pai, como ele era inteligente antes dele ficar biruta. Segunda vez que tu usa a palavra biruta nesse episódio. Também era Porque desafio. quando tu falou primeiro, eu reparei, nossa, quanto tempo ninguém usava a palavra biruta. Uma puta palavra. Então, galera, assim a gente fica só lembrando @Gui_Pinheiro em qualquer rede, @Vavo, nosso Justin Bieber aqui, @Vavo no Instagram, Nosso Didi. @Vavo Fresno em qualquer outra rede, @MMZidoro e em todas as redes, fale com a gente lá. A gente se vê no episódio 34. Esse episódio aqui, Verdade em Cristo. Eu prefiro 34. Aqui. Pode botar na capa. Eu também chatei o número aí. Era o número reserva dele. Essa 33 capa era do vai Carwin, 32 do Magic Johnson. Essa capa vai ter 33. Jesus, vamos fazer o... 33, vamos.
Põe o Pode Larry ter Bird. Hitler também, que foi não. o ano que Hitler Mas entrou no poder. Eu prefiro não. É que eu me identifico com isso. Ah, sim, né? Esse pessoal de Alphaville. A gente lá tá na bola. Vamos fazer o easter egg de Jesus. Achem Jesus, gente. Beijo. Beijo.